sem coragem de sair daqui hoje. Acho que vou ficar aqui mesmo, bem quietinha. Escondidinha aqui, acho que ninguém nem vai perceber. Ficar aqui mesmo. Tanta coisa pra fazer. Eu não consigo sair do lugar. Meu corpo todo dói. 1 ano que eu tô tentando ler esse livro, não consigo, meu Deus. Não consigo me concentrar, não consigo pensar. Ai, que medo de sair ali. Mas parece que o dia tá tão lindo. Deixa eu dar uma espiadinha aqui. Ai, não é que tá mesmo? Olha, o céu tá azul. Ai, que lindo. Acho que eu vou ali fora um pouquinho. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Elaine e eu queria conversar com vocês sobre assuntos diversos, assuntos que eu vejo necessidade de serem falados, embora eles são muito macetados por aí, mas ainda assim são cheios de estigmas. E são assuntos relacionados aos transtornos mentais, doenças de ordem psicológica, psiquiátrica, que infelizmente ainda são tratadas com muito preconceito, embora, como eu disse, são vastamente explorados por aí em vários canais de comunicação, mas ainda assim é banhado em muita desinformação, tem sim muito preconceito, e as pessoas ainda têm muita resistência em entender que problemas mentais, doenças mentais, psiquiátricas, psicológicas, elas não são abstratas, elas não são assim uma invenção da nossa cabeça, sabe? Não é assim um estilo de vida, não é uma opção, não é uma escolha, sabe? Não é nada disso. É sim um desequilíbrio químico, assim como qualquer outra doença. Como a gente sempre gosta de usar, para ficar mais fácil de entender, comparar com diabetes, com hipertensão, que são doenças crônicas muito prevalentes na população, a depressão, ansiedade, bipolaridade, transtorno do pânico, essas coisas todas, entre diversas condições neurológicas, elas também são resultado de desequilíbrio químico, minha gente. Não tem nada a ver com uma escolha, um estilo de vida, um traço da personalidade da pessoa. Não é isso, a pessoa não escolhe, sabe? É muita coisa envolvida. E uma dessas coisas é sim um desequilíbrio químico muito grande no cérebro. Assim como outras doenças crônicas, as doenças de ordem mental também são sim de interesse de saúde pública, porque elas interferem diretamente no na nossa vida, no nosso desempenho, como a gente vive. Gente, e podem ser assim catastróficos. Uma doença mental não tratada pode ter resultados desastrosos. Desastrosos tanto para a pessoa, para o paciente, como para as pessoas ao seu redor. É realmente muito complicado, é uma coisa que merece muita atenção, a gente precisa falar e falar da forma correta, trazer as informações corretas, trabalhar, né, na base aqui da conscientização das pessoas, para que esses preconceitos, essas coisas, elas sejam minimizadas ao máximo possível. Eu tratei depressão, ansiedade, síndrome do pânico por muitos anos. O meu primeiro diagnóstico, a primeira vez que eu fui diagnosticada com esses transtornos, tem acho que quase 15 anos, tem entre 13 e 14 anos. E eu fiz tratamento por muito tempo, medicamentoso, terapia. E eu estou em alta medicamentosa, tem 1 ano já, né? Desde abril do ano passado, eu estou em alta medicamentosa. E isso é muito bom, fiquei muito feliz, né? Mas, mesmo em alta medicamentosa, o médico me disse, olha, você está recebendo alta, mas se você vê, se você sentir que está voltando algum sintoma, que você não está se sentindo bem, não está conseguindo, volta a nos procurar. Porque é isso mesmo, gente, essas doenças, geralmente elas não têm cura, elas são crônicas, mas elas sim tratamento e elas podem ficar em remissão por muito tempo, às vezes pelo resto da vida, né? Mas elas não têm cura, por quê? Porque elas sempre podem voltar. Então eu vou falar aqui predominantemente hoje de depressão e ansiedade, porque são as que eu tenho mais familiaridade para falar e tudo mais. E eu também vou procurar trazer informações mais precisas para não ficar falando abobrinha também. Então vamos ver, minha gente, o que a Organização Pan-Americana de Saúde diz sobre depressão. Eles dizem assim, vou deixar esses links que eu citar aqui, vou deixar na descrição, no primeiro comentário fixado, acho que na descrição fica mais fácil, né? E aí se vocês quiserem acessar lá também, né, para ver as definições, para se guiar melhor, fica mais fácil. Então olha só, a depressão está caracterizada aqui, né, como um transtorno muito comum, porém muito sério, que interfere na nossa vida diária, na nossa capacidade de trabalhar, de dormir, de estudar, de comer e de aproveitar a vida, de viver no geral, né? De relacionar com pessoas. Ela é causada por uma combinação de fatores genéticos, biológicos, ambientais e psicológicos. Então, sim,
A pessoa que tem depressão ou, né, outras enfermidades mentais tem sim muitos fatores genéticos envolvidos. Por isso que eu disse que não é uma escolha. E por isso que eu disse também que não tem cura. Porque é uma informação genética. Então, ali não tem como se arrancar isso. Até porque não tem um gene envolvido apenas nessa situação. São diversos genes envolvidos. Não significa que se você tem lá história de pessoas na família com depressão que você com certeza vai ter. Não, mas existe uma probabilidade genética, né? Pesquisas genéticas indicam que o risco de depressão resulta da influência de vários genes, como eu acabei de falar, que atuam em conjunto com fatores ambientais, que vão ali, fatores estressores, desde situações da nossa vida, pode ser ali situações mesmo de divórcio, de trabalho, doença, perda de algum familiar, perda de alguém querido. Alguns tipos de depressão tendem a ocorrer em famílias. No entanto, a depressão também pode ocorrer em pessoas sem histórico familiar de transtorno. Nem todas as pessoas com transtornos depressivos apresentam os mesmos sintomas. Também, minha gente, é tudo muito particular. Vai depender ali realmente de todo o teu histórico para saber como que a doença se manifesta em cada um. A gravidade, a frequência, a duração variam também de acordo ali de uma pessoa para outra com as suas características específicas, tá? Então veja só, minha gente, ainda aqui no mesmo site, né, da Organização Pan-Americana de Saúde, dizem aqui fatos muito importantes, ó. A depressão é um transtorno mental frequente. Em todo o mundo, estima-se que mais de 300 milhões de pessoas de qualquer idade sofram com esse transtorno. É a principal causa incapacitante em todo o mundo. Veja como isso é grave. Como eu falei, que é um problema de saúde pública, né? Porque interfere no desempenho funcional da pessoa, como ela vai viver, como ela vai se sustentar. Contribui de forma importante para a carga global de doenças. Até porque a depressão também pode favorecer outras doenças e muitas vezes está associada com outras doenças. É bem complicado, gente. Não é uma coisa pra gente ter preconceito, a gente realmente precisa falar. As mulheres são mais afetadas do que os homens. Razões genéticas, gente. Ainda fontes de muitos estudos que ninguém sabe muito direito por quê. No pior dos casos, a depressão pode levar, infelizmente, à perda da vida. Isso também é um fator de saúde pública. Acontece muito, gente, infelizmente. Existem vários tratamentos, felizmente, medicamentosos e psicológicos eficazes para a depressão, e a gente precisa saber disso, e a gente precisa buscar isso. Ter a doença não é uma escolha, não é um estilo de vida, não é uma opção, mas tratar pode ser sim a nossa escolha. Então é bom a gente sempre lembrar disso, tá? Aí eu também vim aqui no Ministério da Saúde, né, no site do Ministério da Saúde, para ver o que eles dizem, né, a respeito da depressão aqui, a princípio. Então é um problema médico grave, altamente prevalente na população em geral, como a gente viu ali, presente em qualquer faixa etária, também em qualquer classe social, gente. De acordo com estudos epidemiológicos, a prevalência da depressão ao longo da vida no Brasil está em torno de 15,5%. É bastante gente, né? Ainda aqui no Ministério da Saúde, né? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a depressão situa-se em 4º lugar entre as principais causas de ônus, respondendo por 4,4% dos ônus acarretados por todas as doenças durante a vida. Ônus o quê, gente? Os prejuízos que a gente tem com a saúde, né? A depressão está em 4º lugar nesses prejuízos aí. Ocupa o 1º lugar quando considerado o tempo vivido com incapacitação ao longo da vida. Tá vendo, gente? Igual eu falei ali no outro, né? Em 1º lugar, considerando a incapacitação, porque sim, interfere demais na nossa capacidade de se relacionar, de trabalhar, de ter algum desempenho, de se concentrar. É horrível, gente, é realmente absurdo. A época muito comum para aparecimento é no final da 3ª década de vida, mas pode começar em qualquer idade, sim, com toda certeza. No meu caso, não começou no final da 3ª década, não, começou no final da 2ª. Mas tá bom, vamos ver aqui. Estudos mostram prevalência ao longo da vida em até 20% das mulheres e 12% dos homens. Os homens não estão a salvo, eles têm sim, mas é mais prevalente nas mulheres. Causas da depressão. Genética, como eu disse, estudos com famílias, gêmeos, adotados indicam que a existência de componente genético, estima-se que esse componente chega a 40%, gente, da suscetibilidade de desenvolver depressão. Você viu como é forte? O fator genético é bem forte. Então, se você tem história na família, não é pra você, né, também ficar, meu Deus, vou ter a doença. Não, mas você tem que ficar com atenção. Até porque o autoconhecimento, a gente saber como a doença funciona, não é para nos apavorar, para nos desesperar,
mas sim para nos trazer consciência de como lidar com isso. Para você trazer o poder do negócio para você. Quem vai administrar essa situação é você. Você vai ter o controle. Tá? Então é bem interessante se entender para saber como administrar. Ainda dentro das causas. Bioquímica cerebral. Há evidências de deficiência dos neurotransmissores, gente. Sim, são deficiências desses neurotransmissores, principalmente a noradrenalina, a própria adrenalina, dopamina, tá? Isso aí sempre tem algum problema. Dependendo da condição, vai ser um ou outro neurotransmissor, em excesso ou em falta. Cada situação é uma situação, mas alterações químicas nesses neurotransmissores, a serotonina também, alteração química nesses neurotransmissores, com certeza ali pode resultar em problemas, né, de ordem mental. E eventos vitais, eventos estressantes, que podem desencadear episódios como traumas, né, a pessoa passou ali por algum trauma, perda de alguém querido, separação, perda de emprego, instabilidade econômica, tudo isso também pode interferir, pode desencadear a doença. Fatores de risco, histórico familiar, outros transtornos psiquiátricos correlatos, alguma situação de estresse crônico, ansiedade crônica, disfunções hormonais também podem acarretar, dependência de substâncias ilícitas, traumas psicológicos, outras doenças crônicas como cardiovasculares, endócrinas, outras doenças neurológicas, neoplásicas, entre muitas outras. Conflitos familiares, conjugais, mudança brusca nas condições financeiras e desemprego. Como é que você fica bem sabendo, tendo instabilidade, né, financeira? É muito difícil, gente. É bem difícil mesmo, né? E o que a gente precisa saber também? Dos sintomas. Muita gente gosta de classificar a depressão como uma tristeza profunda. Mas não é bem tristeza, gente. Pode ser que sim, algumas pessoas consigam expressar melhor dessa forma o que elas estão sentindo. Elas estão se sentindo tristes. Mas eu acho que é uma coisa mais assim, é mais um vazio, é mais uma desesperança. Ao longo dos anos, no início eu achava que era isso também, tristeza. Ao longo dos anos, agora que eu já sou uma sênior em depressão, eu vejo que é mais isso, é um vazio que você sente, sabe? Vamos ver o que diz aqui, sintomas. Humor depressivo, né? Sensação de tristeza, autodesvalorização, sentimento de culpa, porque daí você tá sempre com aquele rendimento muito abaixo, sempre não conseguindo entregar, sempre não conseguindo fazer as coisas. Então o que acontece? Você tem aquele sentimento de culpa que você está sempre devendo, né? Acreditam que perderam de forma irreversível a capacidade de sentir prazer ou alegria. Isso aqui é muito característico de depressão mesmo, gente. Esse sentimento que você acha, acabou, não tem, mas nunca mais vou conseguir ser feliz, nunca mais vou conseguir sentir alguma coisa boa. Tudo parece vazio. O mundo é visto sem cores, sem matizes, de alegria. Muitos se mostram mais apáticos do que tristes. É mais isso mesmo. Você fica assim mais indiferente, mais apático, sem brilho, né? Achando desesperança, sem nada. Deixa eu ver o que mais. Um sentimento de falta de sentimento. Eu achei isso aqui interessante. Ó. Se referindo a um sentimento de falta de sentimento, vazio. Julgam-se um peso para os familiares, os amigos. Invocam a morte como forma de alívio para si e para familiares. Isso aqui é muito delicado e muito importante a gente conversar, gente. Né? As pessoas adoram fazer chacota com isso aqui, fazer piada, isso aqui é muito, muito importante. Vamos falar disso no decorrer do tempo, tá? Fazem avaliação negativa acerca de si mesmo, do mundo, do futuro, tudo é negativo. A pessoa, porque ela não consegue ver uma solução. Você simplesmente não consegue ver uma solução. Para você acabou. É isso. E não é que você quer acabar com a vida, sabe? Você quer acabar com esse tipo de vida. Uma vida onde você se sinta desse jeito. É claro que as pessoas querem viver. Elas não querem acabar com a vida. Elas querem acabar com esta situação. Entende? Então, só que às vezes não sabe se expressar. A pessoa não vê uma solução. Como é que eu vou acabar com isso? Não tem como, eu tenho que acabar comigo. E não. Se você tá passando por isso, acredite em mim. É passageiro. Passa. Sempre tem uma solução. Enquanto a gente tá respirando, tem uma solução. Vai ter um caminho. Você pode não estar conseguindo ver agora, mas acredite em mim de verdade. Vai ter um caminho sim. Tem uma solução sim. E eu tenho certeza que o que a pessoa está querendo naquele momento é acabar com aquele sofrimento e não com a vida, porque tem sim, embora a vida é difícil, a vida é sofrida, tem muitos percalços pelo meio do caminho, mas também tem muita coisa boa pra gente ver, pra gente viver. Você mesmo tem certeza que teve muitos e muitos momentos felizes na tua vida pra você se lembrar.
Se agarra neles, porque existem outros ainda por vir, tá? Então vamos ver aqui, ó. Parecem as dificuldades como intransponíveis, bem isso, parece que você nunca vai conseguir. Mas vai, acredita em mim, vai sim, tudo tem jeito. Tendo o desejo de pôr fim a um estado penoso, tá vendo? É fim àquela situação, né? Não, então você que eventualmente convive com alguma pessoa numa situação assim, uma pessoa que tá passando por isso, tenha um pouquinho de paciência. Eu sei que é difícil, mas tenha um pouquinho de paciência, porque o que a pessoa quer acabar é com esse sofrimento. Os pensamentos de acabar com a vida variam desde o desejo de estar sem vida até planos detalhados, gente, isso é muito complicado. Se chegar numa situação dessa, tem que buscar ajuda imediata, não pode esperar mais nenhum minuto. Esses pensamentos devem ser sistematicamente investigados, pelo amor de Deus, diz aqui no Ministério da Saúde, tá? Outro sintoma, gente, retardo motor. O que a gente sente? Uma falta de energia absurda. O corpo é pesado, a gente não consegue se mexer. E muitas pessoas leem isso como preguiça. Ah, ele é um preguiçoso. E você não tem noção do esforço enorme que a pessoa está fazendo para ela conseguir se mexer. O corpo pesa, o corpo dói profundamente. É absurdo. Você não consegue pensar, você não consegue se concentrar. Tem queixas de falta de memória, vontade, iniciativa, porque você não tem esperança. E tem todo, vamos pensar, não é uma escolha de vida, não é uma opção. A pessoa está ali inundada de neurotransmissores descompensados, de hormônios de estresse. Então o corpo está respondendo quimicamente a isso, tá? Outro sintoma, insônia ou sonolência. Ou a pessoa não consegue dormir, ou ela não consegue acordar. Tem aquele cansaço absurdo o dia inteiro. Também pode ter interferências no apetite. A pessoa sentir muito apetite ou não sentir nenhum. Redução do interesse sexual também pode acontecer em diferentes níveis. Dores e sintomas difusos, físicos mesmo. A gente sente uma dor física absurda. E ainda pode sentir também queixas digestivas, dor no peito, taquicardia, sudorese, enxaquecas terríveis. Gente, é uma doença muito séria. É uma doença muito séria, a gente precisa realmente chamar muita atenção para isso aqui. O diagnóstico, ele é clínico e ele precisa sim ser feito por um psiquiatra. A gente pode ser também por às vezes um clínico geral e tudo mais, mas geralmente ele vai passar ali para um psiquiatra para ter mais detalhes. E tem vários tipos de depressão, tá? E também a depressão ela pode estar associada a outras condições. A gente vai explanar isso mais aí ao longo dos nossos vídeos, tá? Mas tem muitas situações, tá? E tem muitas intensidades diferentes. Tem aquelas pessoas que adoram julgar o outro, adoram comparar, né? Que ela é a regra do mundo e tem que se comparar com o outro. Que vem e joga pra nós assim. Ah, eu também já tive depressão, mas eu fazia isso, fazia aquilo outro. Ah, ela era ninja, mesmo ela tendo depressão. Que bom, que ótimo, porque sim, como eu acabei de dizer aqui, tem diversos fatores envolvidos. E cada pessoa vai ter uma resposta clínica diferente. Até porque, como eu disse lá na primeira coisa que eu disse, tem vários genes envolvidos. Então a gente não sabe, em mim, quantos genes estão envolvidos no processo depressivo, em você, quantos são, no vizinho, quanto é. São diferentes combinações. Depois o histórico de vida de cada um também é diferente. De repente o teu histórico de vida te favoreceu com que você tivesse força, energia, que bom, que você sempre continue tendo, mas outras pessoas não. E aí outras pessoas têm condições diferentes, a gente precisa entender ao invés de crucificá-las, né? Mas também a pessoa que tem uma condição, é muito importante isso. E eu também vou falar muito disso aqui. Às vezes a pessoa que tem uma condição mental, qualquer que seja, a gente veste lá a camisa de vítima e fica lá naquela posição de vítima para sempre. E muitas vezes acontece também das pessoas usarem, às vezes não é consciente, tá? Não é nem consciente, mas você vai ali se envolvendo naquilo, e quando você está usando a doença como um escudo, a gente acaba se escondendo atrás e ficando naquela zona de desconforto, né? Porque você fica ali e você não sai dali. E aí joga aquela carta, não posso porque tenho depressão. Não, parou, vamos parar com isso, né? Mesmo em situações muito extremas, primeiro, vamos entender, é uma doença. E você precisa entender isso também, entender e se respeitar. Sim, eu estou doente, mas eu não sou a minha doença. Minha doença é uma condição que eu preciso entender como é para sair dela, para tratar, para dominá-la. Ela não pode te dominar. Já aconteceu isso muito comigo, tá? De eu ficar lá na posição, ficar muito mal mesmo, já fiquei muito mal, gente. E acabar ficando ali, sabe? Parando de ver que tinham outras possibilidades. Felizmente eu saí disso,
Terapia, nesse caso, é muito essencial, né? Não é só medicação. Medicação é necessária, mas assim como outras doenças, você precisa de um monte de coisa. Você precisa ajustar o teu estilo de vida para que favoreça que você saia da doença. E aí sim, às vezes vai precisar fazer um esforço enorme, às vezes as pessoas ao redor vão precisar ajudar, mas a gente precisa entender que a gente não pode ficar na posição de vítima, nem usando a doença como cartada. De jeito nenhum, de jeito nenhum. E, por favor, não veja isso como ofensivo também. Tá? Porque eu sei o quanto é difícil. Acredite em mim, eu sei, realmente sei. Eu também já fiz isso. Só que só nos prejudica, isso faz mal para nós, tá? Então é muito, muito importante buscar o tratamento. E também, o tratamento é um privilégio, nem sempre ele está acessível para todo mundo, mas um tratamento básico a gente vai conseguir, nem que seja o mais básico, a gente vai conseguir sim, tá? Então, estaremos muito atentos a isso. Como eu disse, o essencial é a gente se conhecer, é entender como que a doença funciona na gente, tá? Se você funciona do jeito, no colega funciona de outro, a gente não vai ficar julgando o colega. A gente vai tentar ajudar o colega. Se a gente não consegue ajudar, a gente não vai fazer nada. Mas é melhor, pelo menos, não atrapalhar também, tá? Eu acho que o que eu estou tentando fazer aqui é ajudar fornecendo a informação mais correta possível, tá? De que tem várias formas que essa doença pode se manifestar. E quando você perceber que está imerso em alguma situação de desordem mental, você não vai se desesperar. Por quê? Porque a maioria delas tem solução, tem tratamento, tá? Vamos combinar isso pra gente não entrar em pânico. Então, da síndrome do pânico eu vou falar em outro momento, né, em outro vídeo, para não ficar muito embaralhado todos os assuntos. Hoje eu vou focar um pouquinho mais na depressão. Então, minha gente, começou comigo, já tem, né, como eu disse, quase 15 anos, e eu já tive fases e fases. Leve, mais pesada, realmente mais incapacitante, e agora, felizmente, eu tô muito bem. Tô realmente muito bem. Porém, uma maneira que eu gosto de ilustrar, né, a minha relação com a depressão, a minha, isso é minha experiência, isso não invalida a sua, e não é o padrão para todo mundo. Essa é só a minha. Tá bom? Vamos combinar isso? Que essa é só a minha experiência. Como que eu vejo a minha doença? Então, como eu disse, né, eu tô muito bem agora, não me sinto no meu 100%, no meu potencial. Eu acho que podia melhorar mais ainda, mas já tô muito bem, né? Felizmente, eu tenho uma consciência muito grande da minha condição e conheço muito bem os meus sintomas, como que eles se manifestam, como que as coisas acontecem. Conheço os meus gatilhos e isso é muito importante. Pra mim, pelo menos, tem sido muito importante, tem me ajudado no controle da doença, tá? E aí eu gosto de ilustrar da seguinte forma, eu gosto de usar um exemplo, na verdade são dois exemplos que eu gosto de usar muito. Um deles é aquele filme Uma Mente Brilhante, não sei se vocês conhecem. É um filme, acho que dos anos 2000, onde um matemático, lá no filme, né, um matemático muito renomado, extremamente inteligente, ele tinha uma condição de esquizofrenia. E aí o que acontecia? Ele demorou muito tempo para entender que ele tinha essa condição, porque ele tinha um colega de quarto, que tinha uma sobrinha, mas na verdade era só ele que via, né? E aí ele tinha lá umas alucinações de que ele recebia bilhetes para decifrar, quebrar códigos e tudo mais, mas na verdade era só ele que estava vendo aquilo, estava acontecendo só na cabeça dele. Demorou muito tempo para ele perceber isso, mesmo ele sendo uma pessoa muito inteligente. E a comparação que eu tô fazendo aqui não é que eu sou uma mente brilhante ou eu sou super inteligente, não é nada disso, é só a situação mesmo, dele ter consciência da doença dele e o quanto tempo levou, tá? Levou um tempo para ele ter consciência da doença dele, para ele se adaptar ao tratamento, mas quando ele se adaptou e teve controle da doença, ele nunca deixou de ter as alucinações, mas ele tinha consciência de que aquilo era uma alucinação. Esse que era o mais interessante. Então ele não deixou de ver aquele amigo de quarto que nunca envelhecia e aquela sobrinha que nunca envelhecia. Ele já estava velhinho e ele via o amigo falava com ele, a sobrinha falava, e daí ele tinha assim, vocês não existem porque você não envelhece. Ele tinha consciência de que aquilo era uma alucinação, mas ele nunca deixou de ver. E é assim que eu sinto a minha depressão também, gente. Eu percebo ela ao redor. Eu percebo assim que, dependendo da situação, pode voltar sim, né? Pode voltar. Eu não olho isso com vitimismo, nem me apavorando. Eu olho isso com muito controle mesmo. Se eu perceber que tá voltando, eu vou buscar ajuda médica de novo. Bem tranquilo, né? Hoje eu tenho essa tranquilidade, gente. 10, 15 anos atrás não era assim, eu era bem desesperada, tá? Bem apavorada. Eu tive situações, eu vou contando pra vocês, né, ao longo dos vídeos. Mas realmente foi bem tenso. Hoje não. Hoje eu consigo olhar ela como esse cara lá olhava. Eu sei que ela tá ao redor.
Eu sei que ela tá por aqui. Ela existe, ela tá aqui comigo, mas ela não está me dominando no momento. E isso me traz um alívio muito grande, né? Que eu consigo ter esta consciência. Outro exemplo que eu gosto de ilustrar é também aquele filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, também ali meados de 2005, 2006, por aí, não me lembro muito bem. Esse filme, né, que retratava lá os momentos finais de Cristo, da história de Cristo. Então, o que acontece? Também não estou me comparando a Jesus, tá? Para começar, não estou me comparando a essa história nem nada parecido. É somente relatando ali aquela sensação. É isso que eu estou tratando aqui. Vamos entender direitinho, tá bom? Então, se você viu esse filme, você provavelmente lembra que Jesus vai fazendo a via sacra, carregando a cruz, tudo mais, e a morte está ao redor dele. Só ele vê. Só ele vê. E ela tá ao redor dele, né? Jogando aquelas indiretas assim, você não vai conseguir, né? Chama teu pai agora e tal. Você vai ali provocando ele. E ele vê e ele vai resistindo. Ele vai resistindo, ele vai resistir, mas ela tá sempre ao redor provocando. Então, de novo, não estamos comparando a Jesus, nem a morte, nem nada disso, gente. É só a sensação, como eu disse, né? Eu estou bem, mas eu sinto a presença, sabe? Eu sinto aquela coisa ao redor. E é isso, mas agora eu sei que assim, como eu disse, eu conheço os meus sintomas, eu conheço como o meu cérebro funciona. Então eu fico muito atento a isso. Pode estar andando ao meu redor, mas fica lá longe mesmo, vai ficar longe, não vai chegar em mim, então já, espero. E agora, eu quero dar mais um exemplo, mas é um pouco, né, não da situação que eu tô agora, mas em situações em que eu tava assim muito mal, em crises mesmo, né? Se vocês, não sei se vocês já viram também aquele seriado Stranger Things. Um seriado que eu gosto muito, mas eu acho um pouco duvidoso também. Tem algumas coisas que eu não gosto, mas tem algumas coisas que eu gosto muito. E uma delas é dessa alusão, né, do mundo invertido para mente perturbada. É muito interessante. Tem spoiler aqui, se você não assistiu, já deu tempo de você ter assistido. O negócio tá lá na Netflix, assista lá. Então eu vou falar aqui. Então o que acontece? Na última temporada, que é uma das que eu mais gosto, inclusive, a Max, né, uma das personagens, ela tá muito triste, muito abalada, porque ela perdeu o irmão dela na outra temporada, né? Perdeu o irmão protegendo ela. E ela não tinha uma boa relação com o irmão, mas mesmo assim, no final das contas, ele protegeu, ele salvou ela. E ela começa a achar que aquilo é culpa dela, né? Perdeu o irmão por culpa dela. E aí, tem o mundo invertido, tem o Vecna, tem toda aquela questão dos Demogorgons. Pra mim, tudo aquilo ali é uma alusão à mente perturbada, gente, né? Porque vocês veem que acontece dentro da cabeça do Will, dentro das pessoas que estão ali com alguma perturbação mental mesmo. Então, é a mesma coisa que acontece com a Max, né? Ela tá sentindo que o negócio vai acontecer, que o negócio vai pegar ela. E em algum momento o Vecna pega ela mesmo. E aí aquela alusão de quando ela tá presa no mundo invertido, desesperada, tentando... Até me arrepia, gente, aquela cena sempre me impacta, eu acho sempre maravilhosa. Ela tá lá correndo, desesperada para fugir do Vecna, e ela consegue ouvir os amigos dela, desesperados, chamando por ela. Ela tá em transe, né? No mundo real ela tá em transe. E no mundo invertido ela está desesperada, correndo, tentando fugir daquilo. Ela corre, corre, e você vê, a atriz foi ótima naquela cena, porque ela tem um rosto de desespero. Ela consegue passar desespero naquela cena, ilustrar perfeitamente a mente de uma pessoa com uma depressão em crise, com, sabe, ou alguma situação mental ali no momento de crise. Você está desesperado, mas não significa que você quer ficar naquilo. Você quer sair daquilo. Só que às vezes você está preso, você não consegue. E nem sempre as pessoas ao seu redor entendem isso. Elas acham que é tua escolha, que é tua culpa, que é não sei o quê. E não é, minha gente do céu. Quando você está numa crise, em alguma condição mental, é desesperador. É desesperador. Você está desesperado como naquela cena. Você quer sair. Só que você tá amarrado, você corre, corre, não sai do lugar. Tem amarras te prendendo, amarra tudo mental, gente. Tá tudo acontecendo mental. Mesmo mental, entenda que essas coisas mentais, elas são respostas químicas acontecendo. Não é imaginário, é químico. O imaginário é químico. Então eu acho aquela cena maravilhosa para ilustrar isso, um momento de crise. Um momento que a pessoa está realmente precisando de muita ajuda. Muita, muita ajuda. Então, né, pra gente fechar esse assunto todo aqui... Minha gente, problemas mentais, eles não são um estilo de vida, eles não são uma escolha, eles são uma doença de ordem genética, desequilíbrios químicos, ordem ambiental, todo o histórico da pessoa ali envolvido, tá? Então, se você conhece alguém assim, se você já passou por alguma situação assim,
É necessário que a gente tenha um pouco mais de empatia, né? Se você nunca passou e tal, ou mesmo que você tenha passado, mas seja uma situação diferente, é bom a gente não julgar o colega que está passando por isso de uma forma diferente da sua, né? Muitas vezes a experiência do outro é diferente, ele tem um histórico de vida diferente, a pessoa tem uma genética diferente. Vamos entender isso, as pessoas são diferentes, a nossa vida é diferente, nosso histórico é diferente. Então, não custa a gente ter empatia, né? Julgamentos, acusações, elas não ajudam muito. Pelo contrário, elas até fazem mal. Então, se a gente não pode ajudar, é melhor a gente ficar quieto. É melhor, sabe? Do que você tentar resolver a vida do outro do teu jeito, usando a tua régua, usando os teus parâmetros. Claro que sim, como eu disse, as nossas experiências, elas não são invalidadas pela experiência dos outros, né? Dos outros pela nossa. E assim vai, você tem a tua experiência, ela é muito válida, e ela pode sim ajudar alguém, mas pode não ajudar. Entende? Ela pode ser uma inspiração para alguém, mas não que a pessoa vai repetir a mesma receita, o mesmo passo a passo que você fez e vai ter o mesmo resultado. Isso não, mas ela pode sim ser uma inspiração. E se você se sentir à vontade, você achar que você tá tudo bem e quiser compartilhar nos comentários sua experiência, caso você tenha tido alguma assim, com transtornos mentais, sinta-se à vontade, sinta-se acolhido aqui nesse espaço, tá bom? Se você chegou até aqui neste vídeo, muito obrigada por ter assistido e espero sim nos ver em próximos vídeos e conversar muito sobre esse assunto. Até mais e muito obrigada!